O PL antifacção pode ser votado nesta quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Se aprovado, o texto segue para o plenário da Casa. A Aline Beckett é quem está com a gente para trazer informações sobre esse assunto. Lembrando, né, Aline, como é que foi essa tramitação lá na Câmara dos Deputados? Teve atrito, teve muita divergência. No Senado, o que a gente pode esperar sobre essa tramitação, hein? Bom dia. Oi, Carol. Bom dia a você e a quem nos acompanha aqui no Novo Dia. Bom, aqui no Senado as articulações continuam a todo momento. O relator Alessandro Vieira, do PL Antifacção aqui no Senado, tenta buscar consenso ali entre todas as partes. Então, ele tem ouvido a oposição, a base ao governo, o executivo em si e demais frentes aí, como os governadores, por exemplo, em relação à área da segurança pública também, para poder buscar um texto de consenso. A pauta da segurança lidera a agenda do Congresso essa semana, tanto o PL Antifacção aqui no Senado como a PEC da Segurança Pública. E hoje, como você bem disse, aqui no Senado pode ocorrer a apreciação do PL Antifacção na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça daqui do Senado. Passando pela CCJ, ele deve ir a plenário conforme foi anunciado, sinalizado pelo próprio presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, ainda na semana passada. O relator Alessandro Vieira, como eu disse, tenta buscar de consenso, que corrija os pontos polêmicos e também aproxime o projeto das demandas do Executivo. Então, entre as mudanças já sinalizadas por Alessandro Vieira está a criação de um fundo de combate ao crime organizado. E esse fundo seria financiado com o dinheiro de apostas esportivas online, as chamadas bets, né? Essa alternativa ela é construída justamente para neutralizar as críticas da base do governo federal, que acabou aprovando o texto lá na Câmara dos Deputados, mas a base ainda saiu muito desgostosa com o resultado da sexta versão que foi apresentada por Guilherme Derrite lá na Câmara dos Deputados. Lembrando que o texto aprovado lá foi na forma de substitutivo do deputado federal Guilherme Derrite. Então, a base governista acusava ali o texto de descapitalizar a Polícia Federal. A PF não teria mais acesso a recursos do Fundo de Segurança Pública, de alguns fundos específicos. Então, a criação desse fundo para poder neutralizar essas críticas, o Fundo de Combate ao Crime Organizado. Antes dessa votação, então, o texto passa na CCJ, isso foi uma promessa do próprio senador Otto Alencar, que é o presidente da comissão aqui no Senado, e além disso, Alessandro Vieira negocia também simultaneamente ali com o governo, com a base, com a oposição, com os governadores também, para poder evitar os atritos e manter a tramitação acelerada, já que esse projeto tramita em regime de urgência. Agora, em relação à PEC da Segurança Pública, enquanto aqui no Senado é buscado, então, a construção de um texto de articulação em relação ao PL antifacção, a Câmara foca no endurecimento da PEC da Segurança Pública. O relator Mendonça Filho, do União de Pernambuco, discute o texto ainda hoje com o presidente da Câmara, Hugo Mota. Esse texto também deve ser apresentado ao Colégio de Líderes, deve ser apresentado na comissão especial também. Mendonça já adiantou que seu texto é ousado e corajoso e deve incluir medidas ali como o fim da progressão de pena para crimes graves. Ontem estiveram aqui no Congresso Nacional o governador Tarcísio de Freitas, o governador Ronaldo Caiado. Eles fizeram as suas considerações em relação aos ajustes que devem ser feitos, na opinião deles, nesse texto da PEC da Segurança Pública, e a comissão ainda deve ouvir também o próprio ministro Ricardo Lewandowski para mais esclarecimentos a respeito desse texto. Então, o clima político em si, em relação a esses dois projetos em específico, apesar de ser uma pauta do governo, tanto o PL da antifacção quanto a PEC da Segurança Pública, eles enfrentam ruídos entre o Executivo, entre Câmara e Senado e também entre os governadores. Então, o Senado está sendo visto como um ponto de equilíbrio para o PL antifacção e a Câmara agora busca, então, endurecer a PEC da Segurança com todos esses debates. Hoje, então, nós seguimos aqui acompanhando, Carol, expectativa de análise, então, do texto do PL antifacção na CCJ e depois uma possível votação no plenário, mas é claro que isso tudo vai depender das articulações e das apreciações do dia.